Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer carinho sem se dar. Não, errei. Pedir carinho sem se dar. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Olá, minha gente, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa hoje com essas perguntas. Eu levei um tempo até gravar essa música. Quando conheci, ela mexeu muito comigo. Foi na voz do meu querido amigo Daniel. E eu me lembro que ao ouvir essa música, eu fui naturalmente conduzido aos caminhos que essa pergunta me levava. Essas perguntas são muitas, né? Aliás, eu fico pensando que uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas,
A pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. São as necessidades básicas de um humano. Uma pessoa merece ter tudo isso. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso muito facilmente ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Porque dá tanto trabalho ter. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. Porque você fica... A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. Até para querer se mudar, de repente ir embora para um outro lugar. Você tem tantas coisas, aquele quadro que significa, aquele detalhe, aquele enfeitezinho que você recebeu, que aquilo se tornou especial para você. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Quem tem esse dilema. Às vezes quando nós estamos... Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Pelo contrário, ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais. Diferente dos acumuladores. Você já viu aqueles programas que passam mostrando os acumuladores? É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Num ambiente tão saturado de objetos materiais? Pois é uma doença. É um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Em uma linguagem um pouco mais tosca, me permita, às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado.
faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Padre Ayrton Freire, um homem que eu admiro muito, que vive um desapego que eu admiro, que me inspira, ele disse uma vez para mim assim: as coisas não nos tornam mais ricos, as coisas só nos tornam mais pesados. E ele tem razão, porque é o ter sem espiritualidade, é o ter sem significado espiritual. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. A nossa relação com os nossos funcionários, né? É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Não é só pelo serviço que ele me faz, que ele me presta. Não. É pela satisfação de tê-lo comigo. Poderia ter muitos funcionários e ele poderia ter muitos patrões, mas escolheu a mim, eu escolhi ele. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar, que você incorporou à sua vida. Eu fico pensando, minha gente, que quando nós entramos nessa dinâmica de espiritualizar as realidades materiais, isto é, dar um significado que ultrapassa isso aqui que nós podemos encostar, nós crescemos demais como pessoas. Quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Hoje essa pergunta para ser feliz, essa música, desculpe-me, para ser feliz, que é um conjunto de perguntas que eu considero absolutamente desconcertantes. Porque nós não estamos acostumados a fazer essas perguntas. E são muito simples. Volto a dizer, eu levei um tempo para gravar. E agora está aqui no CD Clareou, que hoje nós estamos mostrando em primeira mão, que é um CD que marca um tempo muito especial da minha vida, 2016. Na verdade, ele começou a nascer em mim em 2015. 2015 e 2016 foram 2 anos muito difíceis para mim. De muitas perdas, de muitos sofrimentos. E como eu não gosto de reclamar da vida, eu não acho que é justo a gente reclamar da vida. A vida continua não me devendo nada. A vida continua sendo maravilhosa para mim, generosa, apesar de todos os sofrimentos que eu tenho para que enfrentar. Então eu gosto de devolver o meu sofrimento de forma bonita. Então acho que para mim hoje, é o CD mais bonito que eu já fiz até hoje, por ser ele tão verdadeiro, tão cheio de perguntas que eu considero importantes para nós hoje. Você que já me conhece há muito tempo sabe exatamente que eu não consigo pregar o Evangelho sem falar da nossa vida. Não faz sentido. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir, faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi. O
que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém? Qual foi o meu gesto de intolerância? Ou o meu gesto de falta de caridade? E também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Então eu quis que esse CD estivesse repleto de músicas que pudessem nos ajudar a pensar assim. Que a gente pudesse ficar diante de luzes que clareassem o nosso coração, a nossa consciência. Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra, que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Esse homem tinha dificuldade de ouvir e tinha dificuldade para falar. Quase que é uma consequência, né? A deficiência, uma complementa a outra neste caso aqui. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. Claro, quem já estudou filosofia sabe o que eu estou dizendo. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples.
O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta: o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu. Eu não estou vendo o que é que ela sentiu. O que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente,
E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito, fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Porque é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato, de perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar essa reflexão. Enquanto isso, se você quiser, ligue para adquirir o CD Clareou através do site que está aparecendo aí na sua tela, ou então através do telefone. Você liga e compra aqui agora, neste momento, através do telefone 0 operadora 12 31 86 26 00. Compre se você quiser presentear alguém. Os produtos da Canção Nova, além de você ajudar a manter essa estrutura toda funcionando, faz bem ao coração de quem recebe. Até já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje gravado em Campos do Jordão. Mentira, vocês não fazem ideia do frio que está esse estúdio aqui. Aqui nós não temos o meio termo. Ou é um calor senegalês, ou esse frio da Finlândia. E é bom que a Dani deixou para consertar o ar-condicionado agora que chegou o inverno. Então tá ótimo para nós aqui. Se você souber essa situação do Christian, boa noite, Christian. Você está conseguindo pelo menos tocar alguma coisa aí? Não. Tá difícil? Ai, ai, minha gente. Eu quero agradecer muito pelo acolhimento maravilhoso que eu tive em Uberlândia no último fim de semana, em Campinas e em Ribeirão Preto. Muito obrigado a todas essas cidades que estiveram comigo nos eventos que nós fomos fazer aí, levando o nosso trabalho através da música, em Uberlândia, em Ribeirão Preto e Campinas. Muito obrigado. Lembrando que agora, domingo de Páscoa, dia 16, eu vou comemorar essa ressurreição de Jesus lá em Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Esse evento está sendo promovido para ajudar na reforma da catedral. Então você que é aí do sul, da cidade vizinha de Frederico Westphalen, você é o nosso convidado para uma noite de muita música, de muita oração, de muita alegria, para a gente comemorar essa ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, ajudar as obras da reforma da catedral. Agora, em maio, eu tenho uma agenda bastante extensa, vou dizer aqui. No dia 5 eu estarei em Maceió, no dia 6 em João Pessoa, no dia 7 em Aracaju, no dia 9 em Campina Grande, no dia 12 em Brasília. Brasília nós vamos ter um grande evento lá no... Como é que chama aquele estádio? Ginásio? É Nilson Nelson. É. Povo de Brasília, vamos fazer uma grande festa aí no dia 12 de maio. É também aquela mesma paróquia que organizou no ano passado, então procure informações. Também no meu site você encontra os telefones de todos os organizadores para você poder ter maiores informações. www.fabiodemelo.com.br. Você clica na data, encontra lá todas as informações, horários e local. No dia 13 nós estaremos em Medianeira e depois no dia 19 de maio em Santos, terra querida, que nós teremos a oportunidade de voltar. Deixa eu pegar aqui as pessoas que nos escreveram pedindo para trazerem as suas questões aqui. Você sabe que o nosso programa funciona assim. As pessoas partilham conosco as suas dificuldades, as suas experiências, e a gente fala daqui. A gente conversa. Nós não temos respostas prontas para nada, para ninguém, mas a reflexão nos ajuda muitas vezes a chegar ao lugar que nós precisamos chegar para poder tomar as nossas decisões. Inclusive outro dia a Fabiana da Obra de Maria, né, minha querida amiga, ela me mandou um e-mail de uma moça que já viajou comigo, que inclusive eu tenho um carinho muito grande por ela,
E ela estava assim, querendo que eu desse a ela uma resposta do que fazer. Falou de um problema conjugal que estava tendo. E eu, na hora, eu fiquei pensando, eu até compreendo a ansiedade que essa pessoa tem de que alguém responda por ela. Mas não é assim que funciona, não é honesto da minha parte responder uma pergunta que ela está se fazendo. E aí eu carinhosamente pedi perdão, olha, eu não tenho como lhe dar essa resposta. E mesmo porque no meu programa eu trato muito a miúde sobre questões relativas a relacionamento entre marido e mulher. E a conversa aqui, que a gente estabelece no programa de direção espiritual, vai acendendo luzes nos corações e nas consciências, mas quem tem que tomar a decisão é a pessoa que está vivendo a situação, né? Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo, a não ser que a pessoa esteja em absoluto estado de dependência e precisa de uma intervenção e alguém vai lá e faz, como um pai muitas vezes, né? Pode chegar lá e dizer isso não pode continuar, isso não pode ser assim. Um filho, por exemplo, que está precisando dessa intervenção porque perdeu a capacidade de decidir. A gente viu isso, né, essa semana. Eu não assisto, mas tornou-se um assunto no Brasil todo, do confinamento, da casa do confinamento, onde me parece que um casal viveu situações extremas, de um amor que virou dependência, quase que uma dependência química, né? Então, às vezes precisa de uma intervenção. Às vezes é uma intervenção da justiça, de alguém que vai e que interfere naquele processo, porque senão o pior pode acontecer. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é tomar uma decisão, enquanto há liberdade para isso. Eu sempre digo, eu preciso ficar muito atento aos problemas que me rondam, porque pode ser que quando eu fique muito absorvido pelos problemas, eu perca a capacidade de decidir. E nada pode nos enriquecer mais, minha gente, do que a gente ter o direito de decidir. Então, às vezes, no relacionamento a dois, eu não posso dar a resposta que você precisa, mas ajudando aqui a refletir, você chega a essa resposta. Está falando de casamento aqui, ó, Padre Fábio. Estou passando por uma fase no meu casamento de muitas brigas, e após as brigas eu deixo o ódio permanecer por muito tempo em meu coração. Não consigo olhar no rosto do meu esposo, a minha vontade é sumir. Eu não sei mais o que fazer. Converso muito com Deus, peço ajuda, mas não consigo ver o que Ele me mostra. O ódio anda fazendo parte dos meus sentimentos. Padre, o que eu faço? Primeiro, minha filha, às vezes você conversa demais com Deus e de menos com seu marido. Às vezes o conflito só vai ser resolvido no momento em que você conversar com o marido. Sem o enfrentamento das questões que dificultam o relacionamento, não há superação. É louvável que você reze, que você fale com Deus, mas se você não sentar para conversar com aquele que é os 50% do problema, ou às vezes um pouco menos ou um pouco mais, eu não sei, eu não conheço o relacionamento de vocês. Agora, uma coisa é certa, casal que não conversa sobre os problemas que enfrenta, não tem como superar. Eu preciso, no meu dia a dia, nos relacionamentos, que eu não sou um homem casado, mas eu tenho muitos vínculos. Quando há uma dificuldade, por exemplo, numa relação de amizade, se eu não falo sobre aquilo que está acontecendo, daqui a pouco eu perco a autoridade sobre a situação. Eu perco o controle. Eu perco as condições de fazer aquilo ser diferente. Volto a dizer, nós não podemos abrir mão do direito de escolher. Então, se você não levar a sério o conflito que enfrenta, e como é que você leva a sério? Sentando com aquele que é parte do seu conflito e tentando esclarecer. Por que você está tão irritadiça com ele? Por que ele te irrita tanto? O que pode ser feito nesse relacionamento? Qual é a mudança que pode acontecer
para que vocês voltem a conviver com harmonia. Porque aqui você está me dizendo que você já está num ciclo vicioso. Quando o ódio, eu não acredito que seja ódio, né? Ainda, se Deus quiser, isso não é ódio ainda. Pode ser uma irritação, o desgaste do relacionamento. Todos os casais enfrentam isso, alguns mais, outros menos. Mas chega um momento que você começa a irritar com a maneira como ele deixa a escova de dente ali, a maneira como ele mastiga. Eu tenho uma amiga minha que ela até viveu um momento tão difícil com o marido dela, que ela falou assim: padre, às vezes me irrita como ele mastiga. Meu pai de misericórdia, como é que você vai mudar o jeito como o outro mastiga? Eu falei, mas ele mastigava de outro jeito. Não, ele continuou mastigando do mesmo jeito a vida inteira. Mas agora passou a me irritar. Se ele mastigava assim quando você era namorada dele, eu mastigava desse jeito, mas agora até ele mastigar perto de mim já me irrita. Significa que o caldo já entornou por outros motivos. A Sabrina, que é uma amiga minha lá em Taubaté, tem muito tempo que eu não vejo a Sabrina, mas é uma menina muito querida ao meu coração. E ela é muito honesta com o que ela sente, né? E ela tinha um namorado que ela gostava muito, que ela já estava se arrumando até para casar com ele na época. E ela falou assim: nossa, eu peguei uma implicância dele, falou o nome dele. Eu falei, mas o quê? A maneira como ele aumenta o volume do rádio. Naquela época ainda não tinha essas coisinhas que você aumenta no volante, né? Ela falou que irritava a maneira como ele punha o dedo. Eu falei, Sabrina, você é meio neurótica. Ela falou, não é que eu sou neurótica. Eu acho que tem tanta coisa nele me irritando que de repente eu polarizei a minha irritação na maneira como ele gira o botãozinho. Então ele girar o botãozinho e a minha raiva já cresce de uma maneira assustadora. Então é aquele que mastiga por perto, que mastigou a vida inteira daquele jeito e agora passa a irritar. É aquele que gira o botãozinho do som, que irrita. Enfim, às vezes nós encontramos uma situação para a gente poder, com perdão da palavra, vomitar. Que vomitar é jogar para fora. Você pode jogar para fora emoções, sentimentos, da maneira errada, agressiva. Porque falta o diálogo. Sabe, você vai acumulando situações que irritam e você não vai dando ao outro o direito de saber que aquilo pode ser diferente. A não ser que seja um problema seu. Você também não pode querer que o outro mude o jeito dele ser só para lhe agradar. Agora, se de fato é uma realidade consistente, que o outro, que não vai ser um prejuízo para o outro, olha, me diga o que eu posso fazer para o nosso relacionamento ser melhor. E você é a mesma coisa. Dá ao outro o direito de saber o porquê que está em crise o casamento. Porque às vezes nós não temos o hábito de viver o enfrentamento. O que é o enfrentamento? Eu gosto de dizer sempre. O enfrentamento é a oportunidade que você tem de dizer com ritual o que é que naquele momento está sendo difícil. Não adianta você gritar na hora que ele está saindo, não adianta você gritar e bater a porta, não, isso não é enfrentamento. Enfrentamento é quando você está calma, quando você está calmo, quando você criou uma situação, você pediu para conversar, você oficializou que haverá uma conversa, e aí sim você partilha o que está sendo difícil para você naquele relacionamento. Se há o enfrentamento, aquilo se torna um marco referencial para depois vocês continuarem, porque você vai poder dizer, lembra o que nós conversamos aquele dia? Diferente de você dizer, você lembra aquele dia que eu bati a porta? Não adianta. É preciso haver um enfrentamento, que é essa oportunidade que você tem de conversar e de dizer aquilo que não está feliz no relacionamento, aquilo que não está causando harmonia. E você também fazer a sua meia-culpa, minha filha. Às vezes nós achamos que o outro está todo errado, e de repente nós estamos precisando viver a cura do moço do evangelho ali, curar o nosso ouvido, curar a nossa fala. Volto a dizer, às vezes o nosso ouvido está viciado, nós ouvimos o outro da maneira como nós
queremos ouvir e não o que o outro está dizendo verdadeiramente. Isso é um perigo. Eu ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Então eu já estou irritado, então eu gosto de ouvir tudo aquilo que reforça a minha irritação. Ah, mas foi isso que você falou. Ele, não, eu não disse isso. Foi isso que você disse. Às vezes o outro não disse nada daquilo que nós ouvimos, mas porque nós estamos visitados pela ira, nós ouvimos equivocadamente. Aí pecamos porque não damos ao outro a liberdade de dizer o que está dizendo. Eu aprisiono o outro no meu ouvir doentio. A mesma coisa a fala. A fala ainda é pior, porque como nós falamos mais do que ouvimos, né, nós falamos demais, então nós muitas vezes somos cruéis com o outro através da nossa fala. Nós vomitamos as nossas insatisfações, e que às vezes o outro nem tem culpa. Às vezes são coisas que eu precisaria resolver, e por falta de honestidade, e aqui é uma falta de honestidade intelectual, de você saber que você está errado, e mesmo assim você não tem coragem de dizer que o errado é você. Então, no enfrentamento, todas essas perguntas são feitas. Você se permite fazer essas perguntas. E aí sim, porque o relacionamento não é fácil para ninguém, minha gente. Viver a dois não é fácil. Fala, padre, você nunca casou, como é que o senhor sabe? Porque eu vivi. Eu vivi dentro de um contexto de casamento. Eu vi meu pai e minha mãe serem marido e mulher. Eu vi minhas irmãs, meus irmãos. Então eu sei. Da mesma maneira como um ginecologista não precisa parir um filho para ele conduzir um parto. Relacionamento é difícil. E ele se torna muito mais difícil quando ele não é discutido. Quando ele não é refletido. Se as pessoas que se relacionam estão surdas e mudas, se estão vivendo essa doença, que é uma doença espiritual, né? De não saber ouvir e de não saber falar. Fala muito, fala-se muito dentro de casa, mas nem sempre nós falamos aquilo que precisa ser dito. E não sabemos como dizer. Que às vezes nós podemos dizer uma coisa muito dura, muito pesada, mas se nós fazemos isso de forma amorosa, aquele conteúdo difícil de ser ouvido fica mais palatável. Isso acontece muito com o filho. Se você tem um assunto muito difícil para tratar com seu filho, capricha no amor, no afeto dessa fala. Diga de maneira muito amorosa, porque se você disser com agressividade, ele não vai acreditar na proteção que você quer dar com o conselho. No casal também é a mesma coisa, na vida a dois é a mesma coisa. Às vezes eu fico pensando, minha gente, que a nossa incapacidade de lidar com o outro chega a extremos, mas extremos tão vergonhosos para nós, porque nós somos humanos. Eu conheço as minhas fraquezas. Ao conhecer as minhas fraquezas, isso deveria me levar para o encontro com o outro com muito mais caridade, não é? Por que nós não somos capazes de aplicar com o outro a caridade que eu preciso me aplicar todos os dias? Eu acho que seria tão mais fácil não, seria mais simples, porque fácil nunca é. Ser filho não é fácil, ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, ser marido e mulher, ser irmão. Então, eu acho que seria um caminho mais tranquilo, o relacionamento seria mais leve, mais frutuoso, me faria mais feliz, se eu oferecesse ao outro um pouco mais de caridade, se eu tivesse mais tolerância dentro da minha casa, e se eu tivesse também mais cuidado com o meu comportamento, porque eu sei que quando eu descuido do meu comportamento,
eu machuco muito aqueles que estão ao meu lado. Eu me torno um porco espinho, né? Que por onde passa, joga as suas garras, ofende, machuca. E aí, essa irritação vai se tornando ódio. Porque isso que você chama de ódio, eu acho que ainda é apenas irritação. Mas se você continuar alimentando essa irritação, se você não colocar isso na terapia, não estou falando da terapeuta que você encontra quando vai, não, é a terapia do dia a dia. Todos nós deveríamos viver uma vida naturalmente terapêutica. E o que é uma vida terapêutica? Uma vida refletida. Uma vida cheia de perguntas eficazes. Como é que eu tratei hoje meu filho? Como é que eu tratei meu marido, minha esposa? Eu estou sendo tolerante com as pessoas? Ou eu estou descontando no outro as minhas insatisfações? Eu estou sendo amoroso? Eu estou sendo verdadeiro? Eu estou sendo fiel? Como é que eu estou resguardando a minha fidelidade ao outro? Eu estou fechando as portas por onde a infidelidade pode me ceifar? É assim. Isso aqui é para muitas pessoas uma porta para a infidelidade. Que isso aqui está um supermercado de gente se oferecendo. Então você é casado, tem sua rede social, sua esposa tem também, mas vocês sabem muito bem os perigos que essas facilidades trazem à fidelidade. Aí você será livre para saber abrir ou fechar as portas. Você precisa zelar por aquilo que é um valor para você. Vida refletida. Perguntas que você se faz todos os dias. Eu estou sendo honesto ao estabelecer com essa pessoa esse relacionamento? Essa pessoa sabe entender qual é a minha vida? Outro dia mesmo, eu identifiquei que tinha uma pessoa que eu comecei a tratar bem assim. Me mandou um e-mail, eu respondi, e eu percebi que aquela pessoa estava confundindo as coisas. E eu fui muito honesto já, no terceiro e-mail, quando eu percebi na resposta dela, ela me escreveu, eu respondi, agradeci o carinho. O segundo já veio com um discurso mais dúbio, eu imediatamente pontuei: olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Pronto. Ali você faz a guarda daquilo que pode ser um problema para você. Preciso me perguntar: eu quero esse problema para mim? Eu vou perder a oportunidade de continuar sendo fiel ao que eu assumi? Ou eu vou baixar essa guarda e vou permitir que as invasões cheguem? Então, minha filha, tenha cuidado para que a sua irritação não evolua para ser um ódio. E a única maneira que você tem de driblar essa irritação é você viver de forma terapêutica o seu relacionamento. Começar a partir do seu relacionamento com Deus, porque isso é bonito. Continue falando com Deus, mas não se esqueça de falar 2 vezes mais com seu marido, porque é com ele que você vai esclarecer. É com ele que você vai chegar ao resultado do que a sua oração pode lhe ajudar a fazer. É ali que você vai ter os benefícios do que você rezou. Quando, com muita paciência, com muita ternura, vocês dois, com muito respeito, puderem descobrir onde é que estão os pontos frágeis do relacionamento de vocês. Isso vale para tudo, minha gente, para todas as dimensões da vida. Quando nós somos honestos com a gente, com os outros, a vida fica melhor. Sem honestidade não há alegria. Sem honestidade não há crescimento, não há superação. Se eu não sou honesto com os sentimentos que eu estou tendo, não adianta eu ficar mentindo para o outro. Se eu não estou sendo honesto com a busca
que eu estou realizando, não adianta eu ficar prometendo ao outro fidelidade. O que me faz feliz não é o que eu digo ao outro, é o que eu sei sobre mim. É isso que me realiza. É que isso que me faz deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Saber que não estou traindo. Saber que estou sendo fiel ao que me propus. Que estou vivendo um investimento espiritual, um crescimento espiritual, intelectual, de conhecimento, porque espiritualidade engloba tudo isso, é lindo. O conceito de espiritualidade engloba a nossa sensibilidade, engloba a nossa inteligência, engloba a mística. Tudo aquilo que é imaterial é naturalmente espiritual. E que faz bem, é claro. O livro que eu leio, o programa que eu assisto, a conversa que eu tenho, o filme bonito que me tocou a alma, isso me espiritualiza. Se eu estou fazendo esse empenho para buscar as questões materiais e incorporá-las na minha vida, aí a matéria passa a ter sentido. Deixa de me escravizar. E aí eu passo a viver a dinâmica do refrão dessa música com mais serenidade. É isso que eu desejo a vocês. Desejo para mim, desejo para você. Não tem nada que eu fale aqui para você que não seja para mim também. O primeiro ouvido a ouvir é o meu. Eu tenho vivido de fato esse conflito. Eu quero viver melhor. Eu quero ser mais fiel a mim, aquilo que Deus me revela no íntimo do meu coração. Eu quero ser mais justo comigo. Eu não quero morrer sem ter extraído de mim a minha melhor parte. Não quero, não acho justo. Não acho justo eu construir um cotidiano absolutamente cansativo, sem alegrias, Claro, a doação, ela só faz sentido quando eu estou me sentindo feliz na doação que eu realizo. Então, se tiver de reformular a sua vida, reformule. Sofrimento terá, mas tem de sofrer no lugar certo. Senão, não faz sentido você sofrer no lugar que não é para você, com pessoas que não são para você. Vá sofrer as suas questões no lugar certo. É isso que Deus abençoa. É esse o sofrimento que de fato pode nos redimir. Quando você, convivendo bem com essas perguntas, você identifica que há sofrimento, mas que há muita satisfação nas realizações que esse sofrimento proporciona. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a semana que vem, se Deus quiser, aproveitar para desejar a você uma boa Semana Santa. Aproveita esses dias especiais para você soprar alma no seu corpo, para você permitir que Deus, pelo mistério da cruz, pelo mistério do sofrimento de Jesus, possa lhe encaminhar ao sepulcro, onde você enterra, onde você sepulta tudo aquilo que precisa morrer em você, e ao mesmo tempo receber a graça de ressuscitar tudo que lhe faz viver, e que porventura esteja esquecido aí dentro, pela maneira errada, como você andou escolhendo viver. Boa Páscoa para você, que Deus lhe permita a graça da ressurreição diária, porque essa é que dinamiza o nosso cristianismo. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com nada, o sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano